Galera, aqui é o professor Danilo Manfre, no canal Minuto Educação, ministrando essa aula para o 9º ano A do Colégio Estadual Previsto Moraes. Bom dia, pessoal! Apesar de ser à tarde, esse vídeo vai ser visto por vocês durante o período matutino, e espero que realmente esse momento que a gente está passando, que é o coronavírus, seja um momento que seja superado por todos nós. Além de ser superado, pessoal, que a gente possa aproveitar esse momento de aulas em EAD e fazer com que vocês tenham um ensino-aprendizado. Eu acredito, como professor, que a gente sempre pode fazer, de acordo com até mesmo Mário Sérgio Cortella, um dos meus acompanhantes de hoje, vou até tirar aqui para vocês verem. Eu sempre falo que ando acompanhado, certo? Esse livrinho aqui, quem me deu foi a professora Elisângela, certo? Foi um presente, já agradeço novamente ela agora em vídeo, Filosofia e Nós com Isso, de Mário Sérgio Cortella. E ele tem uma frase que eu gosto muito: faça o melhor dentro das possibilidades que você tem. Enquanto você não tiver possibilidades de fazer, melhor ainda. Então, talvez a luz aí não esteja tão boa, para a gente poder estar enxergando, mas espero que dê certo. Eu criei o meu canal, já deve ter mais ou menos um ano, chamado Minuto de Educação, com o professor Danilo Manfre, com a ideia de falar um pouco sobre educação, de acordo com o que eu estudo, de acordo com o que eu pesquiso, e defender a educação, de peito aberto nas redes sociais. A gente sempre precisa de se estar adaptando, e uma das coisas que eu achei que poderia ser feita era justamente isso aí, certo? Então eu criei esse canal depois de ver outros canais como Nando Moura, que tem mais de 3 milhões, é um conservador e fala da área da política, e além de tudo o cara é músico, mas é um autodidata na área da política. Então eu mais ou menos me inspirei nele, que eu pego um celularzinho, coloca a câmera lá e fala sobre o que ele entende, e fala as ideias dele. E eu quis criar um canal dessa forma. Hoje eu preparei um cenário aqui, consegui uma sala e preparei um cenário aqui improvisado mesmo. Pessoal, pode ver que na frente da câmera aí tem um negócio branco, é porque tem uma mesa. Aqui eu peguei um forro, trouxe algumas coisas, quando eu estou falando que estou acompanhado, eu trouxe algumas coisas, alguns enfeites aí. Este primeiro aqui é a Torre Eiffel, 2 modelos aí de Torre Eiffel, dragão medieval, galerinha, os dragões medieval, da era medieval, que é um símbolo dessa era. Aqui tem um historiador, não dá para poder estar vendo, mas aqui vai estar escrito historiador, parece aí ao contrário. Aqui a gente tem o Coliseu Romano, a caveirinha, que é uma caixinha de som que eu levo para a sala. Eu acho que a caveira simboliza não a questão da morte, mas também a questão da vida, a questão da memória. Eu até falei isso para os meninos. E eu venho acompanhado sempre, dentro de sala de aula, acompanhado por diversos autores, dentre eles Mário Sérgio Cortella, mas eu também venho acompanhado de José Murilo de Carvalho, que conta aqui nesse livro, conta a história de Dom Pedro II, que tem um pouco a ver com o que a gente está falando aqui. Então, pessoal, os erros que tiverem aí, qualquer coisa que tiver durante o vídeo que não ficou legal, é o que eu estou fazendo, o meu melhor dentro das possibilidades que eu tenho. Se a luz também não ficar legal aí, pessoal, eu espero que vocês importem com a questão do conteúdo e não uma questão de organização. Então vai ser bem assim, tranquilo, no estilo que eu gosto. Tem um canal chamado Nando Moura, O outro canal é Mamãe Falei, do Arthur Duval, que eles fazem dessa forma, bem caseiro. Tem outra galera aí, como Felipe Neto, que é um famoso aí do YouTube, que ele também grava vídeos dessa forma. O Whindersson Nunes, que grava vídeo, na verdade, em hotel. Tudo é improvisando, certo? Eu sempre falava para minha esposa, mas tinha que fazer alguma coisa mais bacana. Eu falei, mas o material que a gente tem é esse. Hoje em dia você tem um celular, você consegue ter um canal de televisão.
Eu queria também estar fazendo live com vocês, né, bem ao vivo, mas isso aqui é quase ao vivo, viu, pessoal? Eu não costumo estar editando meus vídeos, que eu gosto de trabalhar dessa forma também, meio que no improviso, na hora, né? Só não vai estar ao vivo porque eu não vou estar 7 horas da manhã, já tá falando com vocês aí. Mas vai ser feito de uma vez só e eu espero que realmente dê certo, no estilo que eu faço os meus vídeos, né? É um modelo, é uma maneira de se pensar. Então, pessoal, apresentado esse momento, quero falar para vocês também que estou acompanhado do famoso tererezinho, né? Porque agora está à tarde, apesar que esse vídeo, como eu falei, vai ser postado para vocês, mas eu estou com o famoso tereré também de companhia, para poder molhar a garganta. Mas vamos lá, pessoal, qual que é o nosso assunto? Eu espero que seja bem dinâmica as nossas aulas, as nossas videoaulas. Espero que vocês estejam justamente animados, certo? Eu sei que talvez os responsáveis de vocês, isso é um recado para eles também, estão se perguntando, poxa, mas isso aí vai conseguir atingir o meu filho, vai conseguir com que ele tenha um aprendizado legal? Eu não posso dar essa garantia para vocês. Por quê? Porque a questão de EAD ela é muito autodidata. Ou seja, o pesquisador, certo? A pessoa pesquisar, a pessoa ir atrás, então ele tem que ser autodidata, ele tem que se formar também. Este é o momento da gente estar fazendo a questão do autodidatismo, que é justamente em que vocês vão se formar, certo? Vão se formar. Tem um filósofo que eu acho que hoje eu não vim acompanhado, vim sim, acompanhado dele também, chamado Olavo de Carvalho, certo? Um filósofo contemporâneo aí, e ele, na verdade, é bem falado porque ele é polêmico, mas ele é um autodidata, e ele fala muito sobre essas questões, ele praticamente se formou, né, sendo filósofo. Então é dessa forma que eu acho que tem que ser conduzida as aulas. Mas vamos partir para o essencial agora, pessoal, o nosso conteúdo. Certo? Eu quis explicar o modelo, como que vai funcionar as nossas aulas, mas vamos direto ao nosso conteúdo. Nono ano A, galerinha aí, o nosso conteúdo é justamente sobre o que? Primeira República. O que nós estamos vivendo nos dias atuais aí? Vamos pensar. Primeiro, nós estamos numa síndrome de coronavírus, certo? A gente está num momento de pandemia, né? Em que as pessoas estão sendo contagiadas de forma mundial por uma doença, né? O Covid-19, certo? Que é o coronavírus. Então, tendo essa doença aí se espalhado por todo mundo, a gente vive num momento de isolamento social e foi pensada a educação dessa forma. Quando a gente fala sobre isso, pessoal, vamos tentar fazer uma revisão, porque essa aula a gente vai falar num contexto geral, viu, da Primeira República. Primeiro, lembrando a vocês, a Primeira República vai de 1889 a 1930, ok, pessoal? Lembrem dessa data. Professor, mas data é importante? Como eu sempre falo nas aulas para vocês, a data ela é importante para você se situar na história. Não é uma questão de decorar, é uma questão de aprender, certo? Então, a Primeira República ela tem esse intervalo de tempo, pessoal, 1889 a 1930. Então, pessoal, o que acontece nesse período? A gente tem uma saída do Brasil Imperial de Dom Pedro II, certo? Esse aqui é a biografia dele. Então, Brasil Imperial de Dom Pedro II para uma Primeira República. Na Primeira República, a gente tem revolta da Chibata, pessoal. O negro da Chibata aqui, ó, tem um livrinho aqui da Primeira República também, certo? Além deste livro, a gente tem também, eu venho acompanhado do historiador Boris Fausto, certo? Ele escreveu História Concisa do Brasil, um livro muito bom, certo? Então, assim, a gente também, eu venho acompanhado aqui, Ricardo Amaral com Raquel Oguri, é a cara do Rio, e o Rio de Janeiro ele é um epicentro da Primeira República, beleza, pessoal? Então eu estou utilizando aqui como exemplo que além de, não é só enfeite,
o material que tem aqui não, eu trouxe de acordo também com a aula para vocês. O que acontece na Primeira República? Na Primeira República tem um caso parecido com o que a gente está vivendo hoje, para a gente entender um pouquinho nesse contexto. É o caso da revolta da vacina. Vocês lembram disso, pessoal? A gente está falando de um contexto geral e eu quero fazer uma ligação com a Primeira República. A revolta da vacina é justamente porque estava acontecendo uma epidemia, ou seja, estava tendo dentro do país diversas doenças, certo? Estava contagiando o povo. E a gente teve esse momento chamado revolta da vacina, certo? A gente vê que o contexto que a gente vive hoje, a gente viveu, mas em algo mais assim, reduzido, não numa pandemia como a gente está vivendo hoje, certo? Mas vamos lá no início, vamos deixar essa questão da revolta da vacina para a gente estar vendo em outro momento, mas vamos tentar começar ali. Primeiro ponto, quem que eram os principais personagens da Primeira República? Primeiro, o coronel. Por que o coronel? Porque nesse momento o fazendeiro que estava ali, né, é o centro dessa Primeira República, ele é o poder político que se instaura nessa Primeira República. Primeira questão dos coronéis, como que eles surgem? Vamos pegar a parte de revisão aí, pessoal. Como que esses coronéis vão surgindo nessa Primeira República? Primeiro ponto, eles eram da Guarda Nacional, a sua maioria, ou seja, aquele coronel lá de Dom Pedro II, certo? Que fazia parte da Guarda Nacional, ele sai, né, desse período, a monarquia acaba, ele sai, mas continua sendo reconhecido, né, pelas pessoas como uma autoridade importante. E a maioria desses coronéis da monarquia, eles eram fazendeiros. E eles começam a estar dominando a região onde eles estavam. Eles implantam um sistema chamado coronelismo. Claro que esse nome foi dado posterior por alguns analistas da história, alguns estudiosos. Mas o que se dava nesse coronelismo? Vamos pegar a nossa região aqui de Caiapônia. Vamos supor que a gente vivesse lá naquela Primeira República. A gente está na Primeira República, certo? E existe aqui na região um coronel, Coronel José. Esse Coronel José, ele exerce um poder político nessa região. Por que ele exerce um poder político? Primeiro, tinha-se dinheiro, ele tinha muita grana, ele tinha um poder político, uma ligação com outros políticos. E como que essa ligação se dava? Ele era o cara que conseguia voto, como a gente falou nas outras aulas. Ele era a pessoa que conseguia arrecadar votos. De que forma? Primeiro, o famoso jeitinho brasileiro, corrupção. Eu vou te dar algo e você vota no meu candidato. Nessa Primeira República era muito mais fácil de conferir. Por quê? Porque o voto não era secreto. Então, se eu prometia para um Coronel José, prometia para uma determinada pessoa, poxa, eu vou te dar um emprego na minha fazenda, no mercadinho da cidade, o qual eu tenho influência, e você vai votar em tal candidato. Chegava no dia das eleições, ele ia lá com o seu jagunço, no curral eleitoral, e chegava lá e conferia se a pessoa realmente teria votado no candidato que ele prometeu. Hoje isso acontece? Claro, pessoal, acontece. Só que é um pouco diferente, porque o voto não é secreto. Tanto que as pessoas falam, não, mas eu posso prometer votar, e depois chego lá e não voto. Continua sendo uma corrupção, pessoal. Por isso que o Brasil, por isso que o nosso país, diversas vezes eu falo, não muda. Porque a mudança tem que vir do povo. Certo? Como Leandro Carnal, um historiador hoje, um historiador pop, fala, não existe sociedade, não existe político corrupto em uma sociedade ética, honesta.
Então a gente precisa repensar muita coisa, porque eu sempre falo, a gente carrega heranças dessa Primeira República, certo? Esse meio, essa política que se tinha na Primeira República, a gente ainda carrega essa herança. Continuando a nossa questão da nossa revisão aí. Então o coronel ele exercia um poder local, certo? Além dos livros, eu venho com outros textos que a gente pode encontrar, certo? Que eu posso estar passando para vocês na próxima aula, certo? E o que acontece? Esses coronéis, eles começaram a dominar a política brasileira, porque em toda a região tinha esses coronéis e eles exerciam um poder muito forte, principalmente na região Nordeste. Olha só, República dos Coronéis. Vou pegar um pedacinho de um texto aqui. O período da história do Brasil, compreendido entre 1894 e 1930, a gente fala 1889, pessoal, eles falam a data aqui porque foi o período em que o coronelismo foi posto, viu? Mas ela inicia-se a República em 1889, no dia 15 de novembro. É um período marcado pelo mando dos coronéis no cenário político brasileiro. Através de acordos políticos, as várias oligarquias regionais dominantes mantinham-se no poder, usando de métodos por vezes bastante autoritários, como é o caso do voto de cabresto ou das fraudes eleitorais. Quais são as características do coronelismo aqui? Descentralização do poder, ruralização, voto de cabresto, fraudes eleitorais, política de governadores e política do café com leite. Então, o que acontecia? Esse coronel ele conseguia voto para os governadores, para os deputados, né? E em troca ele recebia verbas. Ao receber essas verbas, ele fazia algo para ser visto pelo povo. Alguns coronéis com certeza desviavam boa parte dessa verba, mas ali colocavam uma fonte, uma praça, fazia uma escola para poder interter o povo. O estilo pão e circo. Certo? No Coliseu Romano, quando se tinha as lutas, o que acontecia? Punha-se pessoas para poder gladiarem entre si, brigarem até a morte, sangue escorrendo, para fazer com que a população ficasse satisfeita. Enquanto isso, eles davam pão, jogavam pão. A população estava morrendo de fome, mas isso intertia a população. Essa é a grande questão. No caso do momento que a gente está vivendo, que é a Primeira República, ela é feita dessa forma, certo? O coronel vai lá, compra o voto, né? Ele compra o voto, ele convence a pessoa através de ameaça, ele consegue ganhar na região por fraude eleitoral por diversas vezes. O que era fraude eleitoral? Eles fraudavam as urnas, que naquele período eram urnas em que você depositava seu voto, que era manuscrito ali. E eles fraudavam, roubavam urna, muitas das vezes usavam de violência, muitas vezes usavam de ameaça. Então, nesse período existia uma política que a gente caminhou quantos e quantos anos e ainda temos herança dessa política. É uma política muito complicada. Então a gente tem nesse período da Primeira República esse símbolo maior que é o coronel, que vem dessa Guarda Nacional. Ele pratica essas fraudes eleitorais, ele leva o voto, a chamada política de governadores, ele leva o voto para eleger o governador, né? E o governador, juntamente com o presidente da República também, o governador utilizava essa influência, esses coronéis que tinham sobre as suas asas, ele utilizava a influência desse coronel para eleger o presidente também. E a gente tem um momento em que a verba vem para baixo ali, para aquele coronel, e o coronel consegue manter o cabresto do povo. Pessoal, e aí? O que vocês pensam, né? Vamos tentar refletir sobre isso. A gente já falou isso em sala de aula e a gente está fazendo uma forma generalizada, fazer uma revisão, até mesmo para a prova. Pensa, o que a gente tem ainda de herança desse período? Quais são os tipos de política que ainda existe nesse período? É assim, o nosso país, ele é assim, certo? Ainda temos esse modelo de política, certo? Então, assim, o que a gente pode fazer para poder lutar, professor, contra esse momento aí? O que a gente pode fazer?
se conscientizar, entender de história. Por que é importante a gente estudar essa Primeira República, gente? Por que é importante a gente conhecer os movimentos sociais que tiveram na Primeira República? Por que é importante a gente conhecer o coronelismo? A gente compreende o passado e utiliza isso no nosso presente, para não cometer os mesmos erros, para não ser o mesmo povo, certo? Então a gente precisa pensar isso aí. A Primeira República, ela é um período, assim, eu acho muito importante de ter essa compreensão desde o 9º ano, que é o caso de vocês. A Primeira República, ela deve ser pensada, deve ser refletida. Então, estudando um desses símbolos, vamos lá. A gente entendeu o que é o coronelismo, certo? Se por acaso você tiver alguma dúvida nesse sentido, pode estar me procurando ali pelo WhatsApp no PV, certo? Vocês me procuram no privado e a gente vai solucionando. A gente entendeu ali que a República, ela compreende de 1889 até 1930. Nós entendemos que os coronéis é um símbolo dessa Primeira República, que eles praticavam o coronelismo, que vinham com a questão de descentralização do poder, ou seja, o poder não estava nas mãos do presidente ou do governador, o poder estava repartido entre os coronéis. A gente também entende a questão da ruralização, ou seja, o poder vindo da terra, é algo que é notório nessa Primeira República. A agricultura, ela ainda tem muito poder, gente. A agricultura, ela ainda tem muito o que participar. A participação dela ainda é muito grande na economia do nosso país. Um dos carros-chefes da economia é o café, a gente vai falar sobre isso ainda. O voto de cabresto, né, e as fraudes eleitorais, o voto de cabresto é justamente o que eu acabei de falar. Né? É aquele voto em que, por causa de favor, por causa de emprego, dinheiro, suborno, ameaça, tudo poderia acontecer nessa Primeira República. A política dos governadores, eu levo o voto lá para cima, ou seja, para eleger o deputado, o governador, e a verba vem para baixo, para a mão do coronel, que vai fazer um benefício ali irrisório para interter, fazer o pão e circo para a sociedade, está tudo beleza. Agora tem a política café com leite. Outra questão que a gente precisa compreender. No período da Primeira República, existia 2 estados que tinham grande influência: Minas Gerais e São Paulo. Vamos lá? 2 estados que tinham grande influência: Minas Gerais e São Paulo. No caso de Minas Gerais, ele era conhecido como grande produtor de leite. No caso de São Paulo, grande produtor de café. Olha, professor, é por isso que fala café com leite? Justamente. Mas, pessoal, as pesquisas recentes já nos mostram também que São Paulo e Minas Gerais, os dois eram grandes produtores de café. Na verdade, criou-se essa nomenclatura, né, café com leite, mas alguns historiadores dizem que podem ser café com café. Certo? Uma roda de café, na verdade, né? E o que acontecia nessa política, de acordo com a história? O que acontecia na política república do café com leite? Era da seguinte forma: havia um revezamento na cadeira da presidência da República entre São Paulo e Minas Gerais. Um momento era eleito o presidente era de São Paulo, no outro mandato de Minas Gerais. Num momento era de São Paulo e no outro momento de Minas Gerais. Claro que isso é contestado. Além da nomenclatura café com leite ser contestada, ainda tinha a questão de que existiam os outros estados que tinham muita influência. Certo? Por exemplo, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem um papel essencial na Primeira República, então ele não ficou como coadjuvante ali, né? Ele ficou como um dos atores principais. Certo? Então ele não fica como simplesmente aquele que ficou ali só cumprindo um papel de coadjuvante, né? Ele ficou de figurante ali. Na verdade, ele ficou como protagonista também, junto com esses 2 estados. Mas esses estados se destacaram, né? Não tem como negar, nessa Primeira República esses estados conseguiram se destacar, juntamente com outros. Havia um acordo político, né? Um acordo de política, não tem jeito de falar, ao contrário. Então a República Café com Leite é exatamente esse revezamento na cadeira da República. Apesar de todas as contestações, né? Minha língua deu uma enroladinha aí, mas vamos lá, segue aí.
apesar de ter muitos historiadores ter contestado essa questão aí, mesmo assim existia esse revezamento, certo? Na cadeira da República. Tinham as coisas que aconteciam à parte, tinham a influência dos outros estados. Minas Gerais era grande produtor de café, sim, mas isso não faz com que a história seja reescrita em sua totalidade. Existia uma influência muito grande desses dois estados na Primeira República, né? Por isso que se fala política do café com leite. Falando no café, pessoal, a Primeira República ela tem o café como carro-chefe da economia, né? Ele sustentava a economia. Essa é a grande questão. Sustentava a economia do nosso país. Existiam os produtos que eram produzidos na Primeira República, além do café, claro, a cana-de-açúcar, o fumo, né, para o tabaco, no caso. Tinha também, teve um momento do boom da borracha, que eu falei em sala de aula, que era um momento que a Amazônia virou uma parte importante da nossa economia, né, compreendendo até 25% do produto exportado. A borracha, né, era 25% do produto exportado, dos produtos de uma forma geral. Então, assim, existiam outros produtos, mas o café sempre vai ser o carro-chefe da nossa economia. Sempre, certo? Sempre assim, até o início da Segunda República, que compreende a Segunda República, mas na verdade é a Era Vargas. Até o início dessa Era Vargas, até o andamento praticamente dela, todo o café vai ter um papel essencial. E na Primeira República não é diferente. Ele tem um papel central aí. Então ele é o carro-chefe. E quem que produz esse café? Justamente os coronéis. Aí entendem o poder que o coronel exercia? O porquê desse poder? Essa é a questão. Eles detinham também a parte econômica. Além da influência política, a gente tinha a parte econômica. Pessoal, e aí? Vamos continuando aí, tá falando um pouquinho sobre essa Primeira República, mas tenham uma reflexão sobre esse período. Não deixem de refletir. Entendendo que esses coronéis foram um símbolo importante da Primeira República, reflitam sobre isso. Entendam que nesse período existia fraudes eleitorais, voto de cabresto, entendo esse processo de coronelismo, né? Você centralizando todo esse processo aí. Façam isso, reflitam sobre isso, em todos os momentos do vídeo. Ah, professor, mas eu não estou compreendendo. Volta o vídeo de novo, veja ele novamente, não tem problema. Certo, pessoal? Até agora, o que a gente está vendo aí? De uma forma generalizada, né? Na próxima aula a gente já vai analisar particularidades da Primeira República, né? Em outra videoaula, mas aqui a gente está vendo de uma forma genérica, uma revisão geral, certo? Dessa Primeira República. A gente está entendendo os símbolos dessa Primeira República, quem que são os movimentos importantes que se tem, os personagens importantes, o coronel, o estado de Minas Gerais e São Paulo exercendo poder, sabendo que o Rio de Janeiro não fica atrás dos outros estados do Brasil também, o café como sendo um produto importante da Primeira República, a borracha, pessoal, também foi um produto importante da Primeira República, mas a gente tem esse carro-chefe que é o café. No caso da borracha, para a gente entender, descobriram durante a Primeira República o látex, né, que fazia nas seringueiras para poder fazer a borracha. E teve esse pico, esse boom da borracha na Primeira República. Foi nesse período que construiu um teatro na região da Amazônia, se fez grandes prédios, grandes monumentos, né, um alto investimento dos fazendeiros, dos grandes fazendeiros, donos de seringais. Então teve um período frutífero para a região da Amazônia, né, que eles recolhiam esse produto e vendiam mesmo. Só que o que acontece? Quando o pessoal, os ingleses observaram, né, que poderiam levar mudas da seringueira para outro local e cultivar num local que era muito parecido com o Brasil, em uma das suas colônias, eles fizeram isso. E foi somente o tempo dessas seringueiras crescer
né, deles poderem extrair, né, o látex para poder fazer a borracha, que aí o boom da borracha acaba. E a gente não tem mais um momento da borracha no Brasil. Então por isso que a gente tem só esse momento aí. De uma vez ou outra a gente leva uma rasteira na história do Brasil por outros países, né? Mas a gente tem que lembrar, pessoal, que essa república ela tem os seus percalços justamente porque a gente trocava o formato de governo. Saía da monarquia de Dom Pedro, né, para entrar na república. Uma república dirigida pelos coronéis. De uma forma geral, não era o presidente da república que mandava, não era o Marechal Deodoro da Fonseca, não era o Floriano Peixoto. Acabava que no fim a gente tinha os coronéis, por isso que fala de descentralização de poder. Certinho, pessoal? Então, eu acredito que até esse momento a gente tenha feito essa revisão e eu espero que esse vídeo contribua para vocês, certo? Que tenha uma contribuição na educação, no ensino de vocês, a gente consiga esclarecer. O próximo vídeo a gente vai estar falando mais de forma pontual, viu, pessoal? A gente vai estar tratando uns casos. Por exemplo, durante a Primeira República aconteceu diversos movimentos. Contestado, Canudos, né? Até trouxe um livrinho aqui de Nicola Silva Costa, certo? Que é o de Canudos. Eu também venho acompanhado desse historiador. A gente vem acompanhado dele aqui para poder estar falando, né? São algumas leituras que eu ando fazendo durante a minha vida como professor, que eu já fiz, né, diversas leituras, e também que eu volto a ler muito deles para poder estar trazendo a lembrança, né, o conhecimento. Então tudo que eu falo baseado em grandes pesquisadores. Professor, o senhor é um pesquisador? Sim, certo? Todo professor ele tem que ser um pesquisador, ele tem que ser um estudioso. Então, quando eu venho acompanhado de gigantes. Eu sempre estou no ombro de gigantes, certo? Eu não estou sozinho. As minhas falas não são aleatórias. Não é coisa que veio do meu pensamento. São debruçados em pesquisas, em muita leitura para poder trazer essa questão para vocês aqui. Então, depois a gente vai estar estudando esses momentos. Por quê? Porque a República é um momento muito complexo, a Primeira República. Então, surgiu diversos movimentos. Canudos, contestado, revolta da vacina, como eu já citei para vocês no início do vídeo, revolta da chibata, cangaço, são alguns movimentos que aconteceram na Primeira República. Eles surgiram pelo agir dos governantes. A maneira como os governantes se comportavam com a sociedade, surgiu movimentos que justamente contestavam tudo aquilo. Mostrava que a República não era só flores, mostrava as mazelas humanas dessa República. Então a gente vai estar estudando no próximo vídeo justamente isso aí. Pessoal, espero que tenha contribuído. Até a próxima aula, né? Um abraço para vocês aí. Posterior, a gente vai estar realizando aulas dessa forma, né? Vocês vão ter que ver os meus vídeos aí para a gente não perder esse momento.